Olá, amigos e amigas. Então, amigos, sabemos que a grandeza de nosso Deus é totalmente grande, sem fim. Tudo que nosso Deus ordena se concretiza. O seu poder é imenso, como também é sem fim. O resplendor de Deus é como ouro que brilha. É uma tremenda majestade. Então, amigos e amigas, é esse Deus que confiamos e acreditamos e que pedimos que abençoe você, eu, nós e a todos em nome de seu Filho Jesus, aonde você estiver. Bom, amigos, com toda a grandeza de Deus e de seu Filho Jesus, que é sem fim, a sua glória e de seu Filho Jesus é para sempre. E é sobre isso que queremos compartilhar com vocês. Então, amigos, esse é o tema. É o Espírito Santo de Deus, com o poder incomparável, sem fim. Tudo que suas palavras eternas pronunciam é concretizadas ou se concretizam. Será que nós, como seres humanos, que também fomos formados por Ele, por esse Deus maravilhoso, ou seja, criados? Mas, amigos, não devemos falsificar as palavras eternas de nosso Deus, porque tudo que está escrito nas Escrituras é a verdade, e ela é seu Filho Jesus. E também não devemos interpretar as Escrituras de nosso Deus de nosso jeito próprio, ou seja, do jeito que cada um entende. Então, amigos e amigas, o entendimento vem até você através do Espírito Santo de Deus. Então, amigos, queremos mostrar para vocês dentro das Escrituras como esse Espírito Santo é o Espírito de nosso Deus. Vejam bem, que todas as passagens da Bíblia Sagrada dizem claramente que o Espírito Santo é de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse. Veja, amigos e amigas, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Então vamos mostrar nas Escrituras várias passagens, o texto, que provam que o Espírito Santo é de Deus. Vejam bem, Deus é Espírito, e seu Espírito Santo habita em todos os seres humanos que acreditam no seu Filho Jesus. E é só o próprio Espírito Santo de Deus que dá o esclarecimento, ou seja, o entendimento de suas palavras. Porque, amigos e amigas, todo aquele que aceita seu Filho Jesus, recebemos o Espírito Santo que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou seja, a Trindade, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, amigos, vejam o que está escrito no versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 2. Veja o que diz:
mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mas, amigos, que Espírito é esse? Esse é o Espírito Santo de Deus, é claro. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E vocês sabem por quê? Amigos, porque vejam o que diz em João capítulo 4, versículo 23, que diz: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, no Espírito Santo de Deus, e em verdade, que é Cristo Jesus, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, amigos, vejam o versículo de João 24, capítulo 4, que diz: Deus é Espírito, ou seja, o Espírito Santo que habita nos seus adoradores, e também o adorem em verdade, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, ou seja, Jesus é a verdade. Isso está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Então, amigos e amigas, vejam que os adoradores da Trindade colocam um corpo individual no Espírito Santo de Deus. E aí fica um Deus sem Espírito. Mas, amigo, todas as passagens, o texto na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, falam que o Espírito Santo é de Deus. Vamos citar vários deles para os contrariadores das Escrituras de nosso Deus, que limpem os seus olhos e também seus entendimentos, e peçam a Deus entendimento das Escrituras Sagradas. Então, amigos e amigas, não dá para acreditar. Vejam que a palavra de nosso Deus confirma ou afirma no segundo versículo em Gênesis da Bíblia Sagrada que o Espírito Santo é Ele próprio, ou seja, Deus. Deus é Espírito. Veja, no segundo versículo em Gênesis, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo de nosso Deus, pairava sobre as águas. Então, amigos, isso é para as pessoas compreenderem que Deus é Espírito e o Espírito Santo é Ele próprio. Então, amigo, eles acreditam na Trindade porque não conhecem o Deus verdadeiro e nem seu Filho Jesus, como diz as Escrituras. Veja em João capítulo 16, versículo 3, que diz: isto farão porque não conhece o Pai, ou seja, Deus, e também o próprio Jesus, porque quem não conhece o Filho também não conhece o Pai. Então, amigos, qualquer um que diz que conhece Jesus e não conhece o Pai, ou seja, não conhece a pessoa de Deus, ou acredita, porque acredita na Trindade, não conhece o Filho e nem o Pai, porque os falsos pastores dizem em suas pregações ou palestras
ou em seus ensinamentos ao povo, vejam que eles próprios dizem que acreditam na Trindade, que é Deus, mas não conseguem explicar. Então, amigos e amigas, vamos citar para vocês várias passagens em que o próprio Deus dizendo que o Espírito Santo é o seu próprio Espírito. Vejam, amigos, que há quase 800 anos antes de Cristo, o próprio Deus revelou a Isaías que ia mandar o seu servo, o seu eleito, que é Jesus, e colocaria o seu Espírito Santo sobre ele, e ia produzir juízo entre os gentios. Então, amigos, será que Deus estava mentindo para os falsos pastores? Sim, porque eles acreditam na Trindade, não em Deus e em seu Filho Jesus. Mas, amigos, vejam que isso está escrito em Isaías capítulo 42, versículo 1, que diz: Eis aqui meu servo, ou seja, Jesus, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu Espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Então, amigos e amigas, vocês vão ver que Jesus tinha os 7 Espíritos de Deus, incluindo o Espírito Santo de Deus. Vejam, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que diz: E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isso e diz: O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Então, amigos, para vocês verem como Jesus é o próprio Deus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, veja que as Escrituras dão esta resposta. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que diz: Eu olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, ou seja, Jesus. Como havendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas, amigos, para vocês decifrar ou entender as palavras de Deus, veja bem e confira, nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, pois Deus estava nele. Mas queremos que vocês entendam também. Mas vejam bem, Jesus testifica nas Escrituras, em João capítulo 14, versículo 6, veja que Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo mundo sabe que Jesus é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Agora, vejam, amigo, que também as Escrituras declaram que o Espírito Santo também é a verdade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 6, que diz: Este
é aquele que veio por água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Vejam, amigos, que o próprio Jesus testifica que o Espírito Santo é a verdade. João capítulo 15, versículo 26, que diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Veja bem, da verdade. Então, amigos, todo o mundo sabe que Deus é o Deus da verdade, ou seja, o Deus verdadeiro, como está escrito em 1 João, capítulo 17, versículo 3, que diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Então, amigos e amigas, Deus é o único Deus verdadeiro, ou seja, Ele é a verdade santa, 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 é a sua palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso está escrito no Evangelho segundo de João, capítulo 1, 2, versículo 2, 3, 4. Então, amigo, veja que a palavra se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o próprio Deus, e vimos a sua glória como a glória única do Pai, cheio de graça e verdade. Então, amigos, todos os Espíritos de Deus, eles são a verdade. Não importa qual seja. Seja Jesus, seja o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, ou o próprio Deus. E você sabe por quê? Porque eles formam um, como diz as Escrituras, em João capítulo 10, versículo 30, que diz: Eu e o Pai somos um. Então, amigos e amigas, confira em sua Bíblia o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus são um, como diz as Escrituras, de nosso Deus, em João capítulo 10, versículo 30, que diz: Eu e o Pai somos um. Agora, amigos, vejam definitivamente em 1 João, capítulo 5, versículo 7, que diz: Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai é a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Bom, amigos, vamos ficar por aqui. Vamos finalizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.